Graça e paz, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Da nossa conta aqui do YouTube, Salvando Vidas para Cristo. Que Deus possa entrar na sua casa neste domingo e te dê uma semana abençoada, amém? Senhor, abençoa essas vidas que vão assistir esses vídeos. Eu declaro em nome de Jesus uma ótima semana para todos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo abunde em cada coração aqui, Pai. Entra com paz onde não tem paz. Entra com harmonia onde não tem harmonia. Entra com saúde onde não tem. Entra com alegria onde tem tristeza. Entra com saúde onde tem perturbação. Entra, Senhor, com tranquilidade onde tem ansiedade, onde tem crise de depressão. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai agindo do outro lado ali, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui em Levítico, capítulo 6, versos 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Então, irmãos, que neste domingo, uma semana que se inicia, que o fogo não possa, que vocês não possam, que os irmãos não deixem o fogo se apagar do seu coração, amém? Ali o sacerdócio levítico, que Deus entregou o sacerdócio na mão dos levitas e separou os levitas para trabalhar, para ajudar na obra, e os sacerdotes para queimar os holocaustos, para fazer o sacrifício. Quer dizer, cada pessoa tinha um ministério dentro do templo. Os filhos de Merari, os filhos de Gerson e os filhos de Levi e os filhos de Corá, Coate, né? Os coatistas. Eles eram separados, os coatitas eram separados para o sacerdócio, que nem foi Arão. E os outros foram separados para ajudar na obra, que nem trocar lenha, tirar a cinza, arrumar a casa, tirar a poeira dos móveis da casa, contanto que a casa ficasse limpa, né? Isso era serviço dos levitas, que eles eram ajudantes. Os meraritas, eles cuidavam dos móveis dentro da casa, das taças. Já os gersonitas, eles cuidavam de tirar a lenha, colocar outra lenha e o sacrifício. Mas quanto ao sacrifício, quem fazia eram os coatitas, que pertencia à família de Arão, tá? Deus deu o sacerdócio aos descendentes de Arão, os descendentes de Eleazar, e eles tinham que queimar um sacrifício de manhã e outra tarde. De manhã eles tiravam as cinzas, colocavam mais lenha, matavam, sacrificavam um cordeiro, e aquele cordeiro ficava queimando o dia todinho. E de noite também a mesma coisa, mas aí quem tirava a lenha eram os levitas. O sacerdote só tinha trabalho de queimar, de sacrificar, porque era o serviço dele, né, irmãos? E o serviço nosso, irmãos, nós temos que fazer com excelência. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, não deixe o fogo do evangelho se apagar no teu coração. Não deixe o fogo, essa vontade de falar do amor, das bênçãos do Senhor, do que o Senhor fez na tua vida, se apagar. Não deixe esse fogo sair do seu coração. Não deixe o diabo tirar o que Deus semeou na tua vida. Então se esforce. Comece a orar mais. A lenha significa oração, irmãos.
Aramanta Kamanassai. Ei, além significa oração todos os dias, pela manhã e pela tarde. O sacerdote tirava a lenha, os levitas, e o sacerdote colocava ali a lenha. Os holocaustos se queimavam. Para que... E era continuamente. O fogo tem que arder continuamente na nossa vida, de dia e de noite, de dia e de noite, propagavam o Evangelho de Cristo. O fogo tem que arder para falar do Senhor Jesus de manhã e de noite, de dia. Deus falou para Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, irmãos. Nós temos que estar de dia e de noite propagando o Evangelho das boas novas de salvação, de dia e de noite falando do amor de Deus. De dia e noite, não é falando da vida dos outros, não é fofocando de Bolsonaro, não é fofocando do Lula, não é falando de entretenimento, não é falando de jornal, não é falando de mulher pelada, não é falando de unha pintada, não é falando de que não interessa para o reino. O nosso assunto é ser o reino, o nosso assunto é o reino dos céus. É o reino da glória. O foco do crente é a salvação da sua alma. Por isso que a igreja brasileira está para lá de Bagdá, está fria. Por quê? Porque as pessoas pararam de falar de Jesus e começam a falar de outros assuntos que não tem nada a ver. E dentro da igreja, além de dentro da igreja, oferecer uns hinos meia boca, uma palavra chula. Não todos, porque tem muitos homens de Deus que ainda pregam a verdade ainda. Tá? Mas tem muitas pessoas que só sobem no púlpito como bam, como se diz, eu posso, eu tenho conhecimento, apresentando mais conhecimento do que a palavra. Deus é bom conhecimento, mas a graça. Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento, quer dizer, na graça vai mais para frente. A graça, porque conhecimento sem graça não vale nada. Aleluia. Então, faça uma reflexão de você mesmo e vê como é que está a sua vida. Como é que está o fogo aí, se já está pequeno, está médio, está grande. Porque o fogo tem que estar grande. Quando Paulo chegou na ilha de Malta, os bárbaros, eles acenderam uma fogueira. Mas Paulo, vendo que aquela fogueira estava pequena, disse, não, essa fogueira está muito pequena, não assusta o diabo. Ei, acende mais a fogueira. Fogueira pequena, o diabo pinta e borda. Começa a acender o fogo maior. Expulsa o inimigo da tua casa. Expulsa as doenças. Expulsa as encrencas. Expulsa as contendas, é com fogo. E como você acende o fogo? Orando, jejuando, lendo Bíblia. Aleluia. Se você fazer o que Deus está falando aqui, se tua vida não mudar, não muda nunca mais. Viu? Porque essa palavra vem do trono de Deus para você. Comece a colocar lenha. Não deixe o fogo se apagar do seu coração, não. A palavra de Deus fala no tempo do sacerdote ali, o fogo estava se apagando. Por quê? Porque as pessoas não tinham cuidado mais com o sacrifício. Os filhos de Eli deitavam com mulheres à porta da tenda, escandalizava. As profecias, as visões de Deus eram raras. Por quê? Porque não tinha respeito dentro da casa de Deus. Então, casa que não tem respeito pela palavra de Deus, pelo Senhor, o fogo se apaga. Não deixe o temor de Deus sair do seu coração, tá? Que Deus abençoe, que Deus dê uma semana abençoada em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde e faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz.